Eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1. Você o tivesse aberto aí. Nós poderíamos dar muitos títulos a esta mensagem. Poderia ser a história de Eucana, podia ser a história de Ana ou o início da história de Samuel. Mas vamos deixar ali só Ana mesmo. Até porque ela que se destaca nesse texto. E o seu nome significa graça. Graça é algo que nos alcança de forma tremenda através de Jesus, em todas as situações que nós vivemos no dia a dia e, sobretudo, para a salvação e para nós vivermos a vida cristã. Mas vamos começar falando do marido de Ana, que é Eucana. Ele é chamado aqui de, eu vou ler o texto, ele é chamado de Eucana, o Efraimita. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tom, filho do Efraimita Zuf. Ele era Efraimita também, porque filho de um Efraimita. Não obstante ser da tribo de Efraim, ou melhor, estar residindo e fixado nos montes de Efraim, ele era descendente de Levi. Como os irmãos sabem, a tribo de Levi foi espalhada em todo o território de Israel, razão pela qual havia levitas em todos os lugares, em todas as tribos havia lugares, cidades onde os levitas podiam habitar. Eucana tinha duas mulheres. O texto diz que ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Muitas pessoas perguntam, inquirem, por que duas mulheres? E não é o único caso, nós temos inúmeros casos na Bíblia em que as pessoas tiveram mais de uma mulher. Isso não significa que isso era a vontade de Deus. Nunca foi e continuará não sendo a vontade de Deus. A poligamia era tolerada e regulamentada, mas não era algo que Deus quisesse. Nunca foi da vontade de Deus que houvesse esse tipo de procedimento. É exatamente por isso, e até para corrigir, os irmãos sabem que Jacó teve duas mulheres, não porque ele assim quis, ele queria uma, mas o pai deu duas para ele, o pai das filhas. Queria casar a mais velha primeiro, então ele gostava da mais nova, então deu primeiro a mais velha. Eu não sei como é que alguém pode dormir com alguém sem saber que não é aquela pessoa, mas tudo bem. São coisas que estão lá na Bíblia, e tendo em vista como as coisas aconteciam, não tem nenhuma dúvida que foi assim mesmo. O fato é que ele teve que ter a mais velha para depois ter a mais nova, que era de quem ele realmente gostava. Isso foi um problema ao longo de toda a existência
da filha de Lia, né, que era a segunda, aliás, foi a primeira que casou-se com Jacó, e a primeira era a... Hein? O nome dela? Lia. Não, Lia. A qualquer e a outra. Raquel. Raquel não tinha nenhum problema, era bem aceita, agora Lia era deixada meio de lado. E em Levítico 18, na edição revista e atualizada, diz assim: e não tomarás com tua mulher outra, de sorte que ele seja rival, descobrindo a sua nudez com ela durante a sua vida. É totalmente estranho. Eu sei que no Brasil tem homens aí que tem 5, 6 mulheres, e isso já foi noticiado. Aí convive com todas elas assim, numa boa, numa família. Eu não entendo isso não, mas o fato é que isso nunca foi plano de Deus. O plano de Deus é um homem e uma mulher. E só. Isso é explicado na Bíblia em muitas partes, mas não é o nosso tema hoje e não vamos nos deter aqui. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. E aí começam os problemas. Penina significa pérola, coral, e Ana, já falamos, graça. O tabernáculo ficava em Siló. Os irmãos sabem que posteriormente o tabernáculo foi levado para Jerusalém, onde veio a ser construído o templo, que o substituiu, mas nessa época o tabernáculo estava em Siló. E para lá se dirigia Eucana, o marido de Ana, com toda a sua família para adorar o Senhor. O texto diz assim: todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. O tabernáculo esteve ali vários anos. Pode passar o próximo slide? Eu sei que talvez não dê para vocês verem, mas Siló, olha, naquela sequência lá, é a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Essa cidadezinha aí. Cidadezinha? Não sei. Mas essa cidade. Era lá que as pessoas, era para lá que as pessoas se dirigiam para cultuar a Deus, e era ali que o povo se reunia antes que fosse construído o templo. Ao oferecer sacrifícios em Siló, Eucana dava a Ana porção dobrada da carne, porque ele a amava. O texto diz: no dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. Bem, nós vemos aqui como as coisas acontecem, né? No caso desse homem que tinha 2 mulheres, em várias situações ele, porque amava uma e não amava a outra, e quando o texto diz que não amava, nós todos sabemos que amar nós devemos amar a todos, mas significa que ele não amava como um homem deve amar uma mulher com quem se casa. E o casamento deve ser por amor e não por qualquer outro interesse. E o texto diz que ele dava porções para todos os filhos e para Penina, mas a Ana lhe dava uma porção dobrada, porque ele a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. Não obstante ela ser uma mulher estéril,
E isso era um problema muito sério, uma cultura onde a mulher que não tivesse filhos era tida como uma pessoa que não era abençoada, porque bênção era ter muitos filhos e tê-los para mostrar a todos, era algo que todas as mulheres dos tempos bíblicos gostariam de ter, inclusive no tempo de Jesus, né? Isso foi claramente visto ali com mulheres que durante anos não tinham filhos. Foi o caso de Isabel, que veio a dar à luz de forma sobrenatural na sua velhice. Mas, então, o que Eucana fazia? Eucana tratava de uma forma muito especial uma das suas duas mulheres, e essa mulher era Ana. Apesar de Ana não lhe dar filhos, ele a amava. E ele se dedicava a ela, e ele lhe externava isso, e a outra via o que estava acontecendo. E por isso, talvez, e por ser preferida, por não ser amada como Ana era, Penina tinha ciúmes de Ana. Por isso ela provocava e a irritava. O verso 6 diz assim: porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Ou seja, ela usava como pretexto do seu ciúme o fato dela não dar à luz filhos, de ser estéril, e ela atormentava Ana com brincadeiras, com chacotas e coisas que ela sabia iam tocar na sua rival. Ana, por sua vez, o texto diz que chorava e não comia. Quando você está bem, eu vou ler o texto, porque o texto é mais detalhado. Isso acontecia ano após ano. Como os irmãos sabem, normalmente como as pessoas moravam longe, elas se dirigiam da sua cidade para, no caso aqui, a cidade de Siló, onde estava o tabernáculo, e isso era feito uma vez por ano. Não sabemos aqui que festa era essa, a qual Eucana ia anualmente, talvez a festa da Páscoa, que era uma das principais, embora não fosse a única. Pelo menos 3 festas eram feitas durante um ano inteiro. Mas o fato é que ele ia apenas uma vez por ano, e cada vez que ela ia com a família, a sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Isso significa que aquilo era algo que realmente atingia a Ana profundamente, e ela chorava, e além de chorar não comia. Para nós comermos, você já deve ter experimentado quando você está vivendo uma situação difícil. Você pode até comer, mas vontade de comer você não tem. Você perde a fome, você perde toda a motivação, e se alguém não interferir sobrenaturalmente não, se alguém não interferir de uma forma a incentivar, e a pessoa pode chegar ao ponto até da inanição. O fato é que durante aquele período que eles ficavam lá em Siló, ela chorava por causa do que era feito com ela e não comia. Eucana, por sua vez, via Ana chorando, fazia-lhe perguntas que parece não eram respondidas. O texto não diz que ela dizia nada para ele. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come?
Por que estar triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Com certeza, ele já sabia o porquê dela estar assim, mas ele talvez não soubesse que a outra estava provocando, porque isso aqui não entra no caso, ou talvez soubesse, não sei. O fato é que ele sabia que ela estava triste porque ela não tinha filhos, ou ele via a Penina irritando Ana, ou então ele sabia que ela estava sempre triste porque não tinha filhos. Com certeza eu creio que Ana gostava muito de Eucana, mas ela tinha uma outra necessidade, era de ser mãe, e era isso que ela queria, até para fazer calar a boca da sua rival e para que ela se sentisse melhor com ela mesma, tendo em vista que a cultura da época, na cultura da época, era muito importante ser mãe. Bem, isso acontecia como o texto vimos, como foi visto agora no verso 8, aliás no verso 7, ano após ano, mas o verso 9 nos dá conta de que certa vez, de alma amargurada, Ana chorou muito e orou ao Senhor. Será que ela não tinha orado antes? Será que ela nunca tinha pedido? Nós não sabemos. O texto diz assim: certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Eu volto à pergunta: será que anteriormente ela não teria feito isso? Não sei. Mas aqui fala de uma ocasião em que ela parece estava no estado mais precário. Ela é salientado que ela estava em profunda amargura, que ela chorou e que ela orou ao Senhor. Muito bem. Nessa ocasião, Ana fez um voto ao Senhor para quem ela pediu um filho. O texto diz: e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, em outras palavras, se tu observares como eu tenho sido humilhado, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, nessa oração ela expressa o estado de alma dela, de humilhação, de zombaria, de ridicularização. Eu creio que todos nós podemos imaginar uma situação dessa contínua, constante. Pois bem, Ana voltou a dedicar ao Senhor o filho que ele lhe desse por todos os dias da sua vida. Então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Primeiro seria o caso de perguntar: será que você faria um voto desse? Ter um filho para dedicá-lo ao Senhor? E como nós vamos ver, não seria dedicar ao Senhor como nós dedicamos os nossos filhos na igreja. Você dedica os seus filhos na igreja, mas eles ficam com você. Seria dedicar para entregar para o Senhor, e nós vamos ver que esse filho veio a ser tirado dela, da sua companhia, para servir o Senhor. Outra coisa que se destaca aqui é o fato dela ter feito um voto para o seu filho. Coisa que parece, hoje, aos nossos olhos, seria totalmente descabido. Como é que eu posso fazer um voto que vai envolver a decisão e a escolha de outra pessoa? Como é que eu posso decidir que o meu filho vai ter que ter o cabelo dessa altura
ou que vai se vestir dessa maneira, ou que vai fazer isso. Naquela época as coisas aconteciam assim, e ela fez esse voto, e nós temos um caso semelhante a esse, é o caso de Sansão, e o Senhor apareceu para que seria a sua mãe, e depois confirmou o seu propósito também para o marido, da que foi a mãe de Sansão, e disse que ele não poderia cortar jamais o cabelo, porque ele seria como um nazireu dedicado inteiramente ao Senhor. As pessoas faziam isso, não cortavam o cabelo, fazendo o voto de nazireu, mas não era esse o caso de Ana. Ela fez um voto de que nunca cortaria o cabelo. Não entra em mais detalhes, e é só isso que é dito no texto. Pois bem, enquanto fazia esse voto, você já deve ter observado na Bíblia que no Velho Testamento especialmente, e no Novo também, nasce um fato, depois volta lá atrás e continua a pegar o fio da meada e faz isso sucessivamente. E o texto diz: enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Eli era sacerdote, era o que no tempo de Jesus veio a ser o sumo sacerdote, porque seus filhos também eram sacerdotes, mas ele era o chefe dos sacerdotes, por isso no Novo Testamento ele seria chamado de sumo sacerdote. Esse termo só é usado no Novo Testamento. Mas enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Ele estava ali, estava vendo que Ana estava orando, e como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Como os irmãos sabem, isso era feito do lado de fora do templo. Nenhuma pessoa se prostrava diante de Deus, orava dentro do santuário, mas do lado de fora, no pátio externo. E ele estava ali na porta do santuário, e ele observava Ana. Ele estava sentado numa cadeira e ele observava como ela estava orando, ou o que ela estava fazendo. Como ele observava de longe, ele teve a impressão de que ela estaria embriagada, porque ele não ouvia sua voz, havia balbuciando sons que não eram emitidos. O texto diz assim: então ele pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Nós temos aqui um julgamento precipitado de um homem que representava o Senhor ali, mas que era falível. Nós temos o defeito de julgar as pessoas pelo que vemos, pelo que supomos, e é um erro grave. E eu creio que ele se conscientizou logo disso, porque Ana explicou a ele, o sacerdote, que ela não estava embriagada, mas muito angustiada. Por isso ela derramava a sua alma diante do Senhor. Ana respondeu: não se trata disso, meu Senhor, sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Eu não sei se foi esse dia e nesse momento que ela conseguiu extravasar toda a sua dor, toda a sua angústia, toda a sua tristeza, toda a sua humilhação. Mas o texto dá-nos a entender que tudo aconteceu nesse dia. Muitas vezes
nós somos pressionados de várias maneiras, de vários modos, e muitas vezes também não temos a coragem de abrir o nosso coração a Deus. E ficamos curtindo a amargura, ficamos curtindo o ressentimento, ficamos curtindo toda a dor que estamos sentindo e ficamos perguntando por que isso, o porquê disso, o porquê daquilo, mas não chegamos a fazer o que Ana finalmente fez. Eu não sei quantos anos ela esperou para isso, mas houve um momento em que ela não estava aguentando mais. E talvez para que você aprenda a se relacionar com Deus no nível desse, é preciso que você chegue a um ponto extremo quando você não aguenta mais, quando você chega no seu limite. E aí, porque você não aguenta mais, porque você não dá conta mais da situação, então você vai realmente fazer o que já devia ter feito há muito tempo. Você vai chorar diante de Deus. Você vai se humilhar diante de Deus. E vai dizer: Deus, eu não aguento mais. Eu não suporto mais essa situação. Eu não consigo mais administrar isso. E é isso que ela disse para ele que ela estava fazendo. Olha, eu não estou embriagada. Ela estava orando silenciosamente, mas ela estava chorando e falando com o Senhor. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. E Ana pediu que o sacerdote ali não a julgasse como se ela fosse uma mulher vadia, porque ela estava orando por causa da sua angústia e tristeza. Não julgue se tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora. Tudo leva a crer que ela estava lá há bastante tempo, por causa da minha grande angústia e tristeza. Eu queria dizer para você que eu e você devemos, quando angustiados, quando aflitos, devemos derramar o nosso coração. Devemos falar para Deus aquilo que normalmente não falaríamos para nenhuma outra pessoa. Eu tenho dito muitas vezes aqui, falamos disso no último encontro com os líderes e supervisores de células. Falamos que eu aprecio muito o trabalho dos psicólogos, recomendo, e acho que todo mundo que pudesse devia fazer psicoterapia. Seria muito bom, seria saudável. E a questão que eu levantei na última terça-feira foi que há uma coisa que os psicólogos não podem fazer, perdoar você. Há uma coisa que os psicólogos não podem fazer, mudar a sua situação. Eles podem te ouvir, te ajudar a entender e a realmente conseguir perceber tudo que talvez você não consiga perceber, para que você então tome uma atitude. Mas há situações em que é preciso mais. E só Deus pode interferir onde o homem não pode. Só Deus pode agir quando você não pode fazer nada. Deus pode interferir de forma sobrenatural, mudar uma situação. Não adianta você chorar, não adianta você ficar triste, entrar numa depressão. Isso não resolve a situação. O que resolve é você falar com Deus. O que resolve é abrir o seu coração. Então, se você vive uma situação semelhante a essa, ou qualquer que seja a sua situação, o que Deus quer e deseja que eu e você façamos é que nós realmente derramemos o nosso coração. Falemos tudo o que sentimos,
Falemos de toda a nossa dor, de toda a profundidade, como isso abrange a nossa vida, como isso nos afeta, como você se sente. E você não só vai ter uma pessoa para quem você vai compartilhar, você vai ter alguém que você sabe vai te ouvir, e você pode ter certeza que ele não vai te incriminar, não vai te achar fraco, não vai achar que você, puxa, esperava outra coisa do Paulo. Eu nunca esperava que ele viva. Claro que ele sabe. Ele sabe que nós somos pó, ele sabe que nós não somos nada, que nós somos frágeis, nós somos vulneráveis. E ele já sabe disso há muito tempo. E ele só espera que nós confessemos isso diante dele, para que ele possa agir. Deus age através da oração. Deus age quando nós nos humilhamos diante dele e reconhecemos a nossa incapacidade de resolver situações que estão fora do nosso controle. Eu não posso mudar a vida de A, B ou C, eu não posso mudar certas situações porque não está em mim, depende de terceiros, depende de N fatores que só Deus pode fazer. Ela não poderia ficar grávida porque vinha sendo estéril até então, haviam se passado vários anos e ela não poderia gerar filhos, não tinha como fazê-lo e não estava nela fazer isso. Então ela disse: estou orando aqui até agora, o que nos faz crer que foi durante muito tempo, por causa da minha grande angústia e tristeza, muita dor, muito sofrimento para falar, para externar. Eu tenho citado aqui muitas vezes o Salmo 50, verso 5. Clama a mim no dia da tua angústia. Como é que diz? Eu nunca consigo falar ele aqui, mas aqui está. 50:15. Clame a mim no dia da angústia, eu livrarei e você me honrará. Outra versão diz assim: clame a mim no dia da tua angústia, eu livrarei, tu me glorificarás. É uma promessa. Clama a mim no dia da angústia. Clama a mim. Eu o livrarei. Amém. E você me glorificará. É uma promessa. Está aqui. É um desafio para mim e para você. Nós temos evidências enormes nas Escrituras em várias situações onde as pessoas chegaram ao seu limite e externaram isso diante de Deus. Depois que Ana conversou com Eli, explicou para ele, não sabemos ainda se ela permaneceu lá ainda orando, mas o fato é que quando ela saiu de lá, o sacerdote Eli então a abençoou com paz e ao mesmo tempo intercedeu por ela ao dizer: vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. É uma bênção que ele está dando a Ana, e ele era nada mais, nada menos do que o sumo sacerdote, ou ainda que não fosse o sumo sacerdote, era um sacerdote. O sacerdote era um intermediário entre o homem e Deus. Isso não significa que Deus ouviria Ana porque o sumo sacerdote deu essa bênção para ela. Também, mas eu creio que Deus ouviu, porque a palavra de Deus diz que Deus ouve quando nós clamamos.
Mas Ana também pediu que o sacerdote fosse bondoso para com ela. Se você quer me perguntar o que significa isso, eu não sei. Ou talvez que não a tivesse como ela pensou, ou ele sugeriu que ela estivesse embriagada, e não pensasse mal dela. Ela disse: espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então, depois disso, 3 coisas são ditas acerca de Ana, depois que ela fez a sua oração perante o Senhor. A primeira, então ela seguiu o seu caminho. Bom, não temos nenhuma novidade aí, não temos nada de especial nisso, porque ela tinha que voltar com seu marido e com as pessoas que tinham chegado até Siló. A segunda coisa que marcou a mim foi que Ana comeu. Quando o texto diz anteriormente, se não me engano, no verso 9, que ela comeu, significa que ela participou da refeição, mas o texto nos dá conta de que ela não comia. Essa é a razão pela qual diz que ela comeu. Quando alguém come, alguém que não estava comendo come, significa que as coisas mudaram. Não sei se vocês se lembram, mas Davi jejuou pelo filho que Deus disse que morreria, como que foi de Betseba, depois que ele cometeu esse pecado com ela, quando ela ainda era casada, além de outros que Davi cometeu, que envolveram esse caso. Então o Senhor disse: olha, que Davi pediu perdão e disse: olha, o seu pecado foi perdoado, mas o filho que vai nascer não vai sobreviver. Isso com as minhas palavras. O texto diz que Davi saiu dali e jejuou o tempo todo, na expectativa de que a criança não morresse. Mas foi inútil o jejum dele, mas ele jejuou, não comeu nada, a ponto das pessoas que o serviam ficarem preocupadas com o estado dele. E finalmente veio a notícia de que o filho havia morrido como Deus havia dito que morreria. Então todo mundo falou: olha, se ele ficou nesse estado, estando o filho ainda vivo, quanto mais nesse estado agora. Então, para estranheza de todos, diz que Davi saiu dali, banhou-se, vestiu-se, perfumou-se, não sei exatamente, é uma outra, não com essas palavras, mas o fato é que ele quis comer. Quando você se dispõe a comer numa situação de depressão, numa situação de abatimento, significa que você está bem, significa que o assunto foi resolvido. Terceira coisa, você vai ver porque eu falei resolvido. Ana não estava mais com o rosto abatido. Essa é a terceira coisa que marca para mim no texto. O seu rosto já não estava mais abatido. Ela se ergueu daquela situação, ela saiu daquele estado de depressão, de abatimento, de tristeza. Ela não experimentou apenas um alívio por ter falado com Deus, como você fala com alguém para desabafar, ou porque havia dito que ela estava angustiada para o sacerdote Eli. Ana experimentou a paz resultante da entrega total que fez da sua ansiedade, aflição e angústia ao Senhor. O texto que eu vou citar é do Novo Testamento, mas a Bíblia diz que Jesus e Deus
porque Ele é Deus, e isso se aplica ao Pai, ao Filho e ao Espírito, mas a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Filipenses 4,6 diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo, conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Então o texto está dizendo que eu e você devemos colocar tudo, seja o que for, seja uma coisa pequenininha, insignificante, mas que está me afetando. Muitas vezes o que nós estamos vivenciando, os outros, você está se afligindo com bobagem, mas para você é importante, para mim é importante, embora possa não ser para os outros. Seja o que for, desde uma coisa mínima até uma coisa muito grande. O texto diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Há quem diga que a ansiedade é um pecado, então eu peco muito. Eu sou extremamente ansioso. Eu sou o tipo de pessoa que, se eu tenho que fazer um negócio amanhã, eu quero fazer hoje. Eu não gosto de esperar até amanhã. Eu gosto, quando eu deitar, já está tudo resolvido. Eu sei que no outro dia eu vou começar um novo dia, mas eu não deixo o problema de pendurado, só se não tiver jeito mesmo. Então, eu me inquieto muito. E eu tenho que colocar essas coisas diante de Deus, senão eu me arrebento todo. Até porque tem muita coisa que eu não consigo fazer e resolver como eu gostaria de resolver logo. Até porque grande parte das coisas que nós não podemos fazer porque extrapolam a nossa capacidade. Você depende de outros, você depende de situações que não estão no seu controle. Então eu posso fazer isso. O texto diz: não estejais inquietos, não estejais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica. Faz uma distinção entre oração. Orar é falar com Deus, suplicar é clamar, é pedir com ação de graças. Você já agradece na certeza de que Deus ouviu a sua oração. E o que a promessa que tem aqui é a seguinte: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. É por isso então que eu disse que o texto diz: e o seu rosto já não estava mais abatido. Ana não sabia exatamente como as coisas iam acontecer, mas ela entregou aquele fardo, entregou aquele peso, entregou aquela preocupação, aquela dor. Quando você entrega algo a Deus, quando você fez tudo que você podia fazer e o que você não pode fazer, você entregou nas mãos de Deus, você tem que ter um descanso. E por isso o texto diz que Ana não estava mais com o rosto abatido. Pois bem, o Senhor ouviu e atendeu o pedido de Ana. O verso 19 diz assim: na manhã seguinte eles se levantaram. Veja, vai lá e volta, vai lá e volta. Na manhã seguinte eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Ponto. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Essa expressão, o Senhor se lembrou dela, é muito usada no Velho Testamento para mostrar, como a impressão que a gente tem que Deus estava esquecido. Deus não se esquece, mas Deus age no momento próprio. Fez assim ao longo de toda a história do seu povo,
e continua fazendo aqui. Nós devemos orar, orar, orar até termos a nossa resposta. Eucana teve relações com sua mulher Ana e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou. E no devido tempo deu à luz um filho. E deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Samuel significa ouvido de Deus ou ouvido por Deus. Daí a expressão eu o pedi ao Senhor. É uma oração que foi respondida, é um pedido que foi atendido. No ano seguinte, Eucana, como sempre fazia, subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor. Mas Ana não foi. Quando no ano seguinte Eucana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana não foi. Poucos dias haviam se passado desde que ela dera a luz ao seu primeiro filho, Samuel, e ela ainda o amamentava. E as distâncias a serem percorridas eram distâncias a serem percorridas a pé, e levar uma criança nova sempre é um problema, os irmãos sabem disso. Mas quando Eucana estava saindo, ela reiterou o propósito de cumprir o voto que ela havia feito ao Senhor. O texto diz assim no verso 22, Ana não foi e disse a seu marido: depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele orará ali para sempre. Então, aqui nós temos o voto bem explícito que ela fez. Ela dedicou o filho ao Senhor para que ele ficasse no templo e servisse a Deus no templo. O texto também nos faz entender, no verso 23, que Eucana havia concordado com o voto de Ana, de entregar seu filho para servir ao Senhor no tabernáculo. Primeiro porque o texto narra ela falando com o marido. Depois, no verso 23, diz assim: disse Eucana a seu marido: faça o que lhe parecer melhor. Fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Ana não voltou a Siló enquanto amamentava seu filho Samuel. O texto diz, então ela ficou em casa e criou seu filho até que o desmamou. Quanto tempo foi isso? Eu não sei. Eu não sei quanto tempo demorava o desmame de um bebê, mas eu creio que de 3 a 4 anos no mínimo, talvez até mais, não sei. No interior é muito comum você ver filhos já de uma certa idade ainda mamando. Quem já viu isso? Tá. Não vou dizer que é o certo, não, os médicos dizem que não. Mas, quando seu filho foi então desmamado, 3 ou 4 anos depois, ela cumpriu o voto feito ao Senhor. O texto diz, depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma roupa de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho, era feito para a purificação dos pecados, e levaram o menino a Eli. E ela lhe disse, meu Senhor, juro por tua vida, que sou a mulher que esteve aqui a teu lado, orando ao Senhor. Era esse menino que eu pedi, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso, agora eu o dedico ao Senhor, por toda a sua vida será dedicado ao Senhor.
e ali adorou o Senhor. Eu fico pensando, me colocando no lugar de Eli, se eu estivesse lá, a mãe chega e olha, eu dediquei o meu filho, ele vai ter que viver ele agora. E eu, o que eu tenho com isso? Mas o fato é que são coisas de Deus e as coisas de Deus acontecem. Acontece exatamente como foi colocado aqui. Depois disso, Ana exaltou o Senhor com um cântico. E nesse cântico ela disse assim: meu coração exulta, no capítulo 10, meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Não falem tão orgulhosamente, nem saia de suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, é Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. A que era estéril deu à luz 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta. Levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os fez sentar-se como príncipes. Ele os faz sentar-se como príncipes. Ele os faz sentar-se como príncipes e lhes dá lugar de honra. Pois os alicerces da terra são do Senhor, sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder a seu rei e exaltará a força do seu ungido. Então, nesse cântico, ela expressa a vitória que ela alcançou, atribui ao Senhor toda a glória e honra que lhe são devidos e reconhece que Deus realmente a tirou de uma situação a situação em que ela se encontrava. Samuel, o filho de Ana, ficou em Siló, servindo ao Senhor sob a supervisão do sacerdote Eli. O texto diz: então Eucana voltou para casa em Ramá, mas o menino começou a servir o Senhor sob a direção do sacerdote Eli. É interessante que Samuel não era da linhagem sacerdotal, mas era da família de Levi, ficava bem perto. O seu ascendente era ascendente também de Arão, mas ele não era descendente de Arão. Samuel, ainda menino, ministrava perante o Senhor usando uma túnica sacerdotal. Contudo, diz o texto, ainda menino, ministrava perante o Senhor vestindo uma túnica de linho. Era uma túnica que só usavam quem servia. É verdade que uma vez Davi vestiu uma túnica semelhante para louvar e adorar o Senhor, mas aqui ele veio a oficiar como sacerdote. Ana continuou a rever seu filho Samuel ano após ano. O texto diz: todos os anos sua mãe fazia uma pequena túnica e a levava para ele, quando subia a Siló com o marido para oferecer o sacrifício anual. Quantos anos depois, não sabemos, até que vai acontecer o que nós vamos ver aqui. O texto diz que Eli, o sacerdote, abençoava Eucana e Ana, pedindo
que o Senhor lhes desse outros filhos no lugar de Samuel. O texto diz assim: ele abençoava Eucana e sua mulher, dizendo: o Senhor dê a você filhos dessa mulher, no lugar daquele por quem ela pediu e dedicou ao Senhor. Então voltavam para casa. Pode ser que essa bênção tenha sido impetrada algumas vezes, ou muitas vezes. O fato é que o Senhor confirmou a bênção do sacerdote Eli, sendo bondoso para com Ana, que desejava tanto ter filhos, de modo que ela teve mais 5 filhos. Então, ao todo, ela teve 6 filhos. O texto diz: o Senhor confirmou a bênção de Eli. O Senhor foi bondoso com Ana, ela engravidou, deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, Samuel crescia na presença do Senhor. Concluindo, o Senhor não fica indiferente ao sofrimento, ao seu sofrimento, à sua dor, à sua angústia, à sua necessidade. O que temos que fazer é o que Ana fez: colocar tudo diante do Senhor, chorar se necessário, abrir o seu coração, extravasar toda a sua tristeza, angústia, dor, aflição, medo, ansiedade. Uma entrega total nas mãos do Senhor trará paz, a sua paz. Pais e mães não devem temer dedicar seus filhos ao Senhor, para que estes o sirvam. Eu já ouvi mães dizerem: olha, eu não quero que meu filho seja um missionário, eu não quero que meu filho vá para a África, eu não quero que meu filho vá para tal lugar. Eu creio que o lugar mais seguro para o seu filho é no centro da vontade de Deus, seja ele qual for. É melhor você ter um filho que serve a Deus, ainda que vivendo lutas e dificuldades resultantes dos conflitos espirituais que enfrentamos, do que você ter um filho no mundo. Eu não estou dizendo que é uma coisa ou outra, mas eu prefiro 1000 vezes. É muito melhor eles viverem para o Senhor do que viverem para si mesmos. Samuel foi o último dos juízes. Deus honrou a entrega que Ana fez de seu filho ao Senhor. Samuel foi o filho que toda mãe gostaria de ter. Samuel foi um homem de Deus. E além disso, Ana ficou livre do seu opróbrio, sobretudo numa época em que isso era um negócio terrível. Eu convido você a curvar a sua cabeça e a falar com Deus. Nós vamos cantar um cântico, mas eu queria que você falasse com Deus agora sobre as coisas que o angustiam, sobre aquilo que aflige você, que tira você do sério, que realmente põe você para baixo, que muitas vezes deixa você desesperado, aturdido, sem saber o que fazer.